Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Um prazer, uma honra muito grande estar com vocês mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo de semiótica. No vídeo de hoje eu vou comentar alguns aspectos do texto do Noff da Santaella, reunido aqui nesse livro, que procura aplicar a semiótica ao campo da imagem. O livro se intitula Imagem, Cognição Semiótica e Mídia. Eu vou comentar basicamente sobre o capítulo intitulado Imagem, Pintura e Fotografia à luz da semiótica peirciana. Bem, faço esse vídeo voltado especificamente para alunos de produção cultural, mas imagino que esse vídeo pode ser útil para outras pessoas, por isso eu vou disponibilizar aqui publicamente. Se você assistiu e ele for útil para você ou não for útil para você, faz um comentário, nem que seja um dislike, contribua para que eu possa melhorar os meus vídeos humildes. Bem, como eu costumo fazer normalmente, preparei alguns slides para facilitar a nossa compreensão do assunto e para servir como fichamento posterior. Esses slides contêm citações diretas dos autores, algumas paráfrases, alguns resumos. Procurei adicionar algumas tabelas, alguns gráficos do que diz respeito à classificação dos signos de Peirce, para ficar mais claro. E também procurei enriquecer um pouco mais os exemplos, adicionando uma série de pinturas, né? Uma série de exemplos aqui do campo das artes plásticas. Alguns desses exemplos mencionados pelos autores e outros foram escolhidos no mesmo espírito argumentativo dos autores, tá bom? Vou colocar aqui embaixo no link a esse vídeo, um link para o PDF desses slides, mas quero recomendar enfaticamente que o estudo sério não pode se apoiar apenas nesses slides. Aliás, o estudo sério não pode se apoiar apenas nesse vídeo. É necessário, antes de tudo, né, antes mesmo de assistir esse vídeo, é necessário ler o texto com atenção, fazer um fichamento e aí sim assistir esse pequeno vídeo para comparar nossas interpretações. Okay? Então, mais uma vez, recomendo que faço essa advertência, né? Esse vídeo não vai fazer sentido nenhum se você não ler o texto, se você não tentar pensar por você mesmo aquilo que os autores estão propondo, tá bom? O texto se divide em 6 seções bem delimitadas pelos próprios autores. Na primeira seção, intitulada Algumas abordagens e temas da semiótica da imagem, eles vão procurar justificar a importância da semiótica norte-americana desenvolvida por Peirce, né? Como ela é muito mais frutífera, como ela se revela muito mais útil para pensar questões em relação à imagem do que outras correntes semióticas, e mais especificamente muito superior, né? Muito mais frutífera do que a corrente europeia com bases linguísticas que vem lá desde Saussure, com Barthes e com esses outros autores. Na segunda seção, intitulada Fundamentações Categoriais de uma Semiótica Peirciana da Imagem, ele vai procurar apenas fazer um resumo, os autores, aliás, vão fazer um resumo da semiótica peirciana, conforme nós já vimos nos outros encontros, nos outros vídeos. E o nosso foco aqui, vou comentar sobre isso também, e o nosso foco aqui vai ser o terceiro, quarto e o quinto, o terceiro, quarto e a quinta divisão do texto, né, que trata justamente dos exemplos, da aplicação da semiótica de Peirce ao campo das imagens, ao campo da pintura e da fotografia. São os 3 capítulos mais importantes, né? Aliás, são as 3 seções mais importantes aqui. A pintura não figurativa como imagem icônica prototípica, a fotografia e a pintura realista como protótipos da imagem lexical, a pintura codificada culturalmente como protótipo da imagem simbólica. Então, nós vamos nos concentrar basicamente nessas 3 seções aqui, que são as mais importantes, na medida em que o nosso foco aqui, lembro que eu estou me dirigindo principalmente a alunos de produção cultural, nosso foco aqui não é se concentrar por muito tempo nas questões teóricas, na teoria do Peirce. Isso é um trabalho assim, para muito tempo, né? A gente está preocupado basicamente em verificar a aplicabilidade dessas teorias ao campo da produção cultural, seja na análise, seja na própria produção, seja na reflexão, especialmente nos trabalhos de fim de curso, tá bom? E é isso que a gente vai fazer ao longo dos próximos minutos desse vídeo. A primeira sessão começa destacando o fato de que, dentro da história da semiótica, a análise das imagens começou bem tarde. E mesmo assim, os primeiros casos examinados se tratavam de imagens sempre acompanhadas de algum tipo de texto, sejam imagens da propaganda, imagens da fotografia de imprensa, do fotojornalismo. E além disso, a perspectiva que examinou
as imagens, né, as perspectivas pioneiras dentro do campo da semiótica e da semiologia que examinaram essas imagens partiam de um princípio logocêntrico, as palavras aqui dos próprios autores, ou seja, partiam da perspectiva desenvolvida inicialmente por Ferdinand de Saussure e expandida por outros autores, como Roland Barthes, Greimmar e uma série de outros autores, aí, principalmente europeus, franceses. E o fundamental desse modelo, né, que eles chamam de logocêntrico, os autores aqui do texto, o Knopf e a Santaella, é que para eles todo sistema de significação não verbal, não é? Todo sistema, enfim, de significação só pode possuir significação na medida em que eles apresentam internamente uma estrutura análoga à estrutura da língua, né? Uma estrutura das línguas naturais. Bem, e dentro desse modelo, né, eles trabalham, como a gente já viu, tem alguns vídeos meus aqui sobre isso, sobre Saussure, uma série de vídeos aqui sobre o Barthes, né? Eu recomendo em especial um vídeo sobre o livro Elementos de Semiologia, do Roland Barthes. Fundamental desses modelos que começaram a examinar as imagens no campo da história da semiótica, que eles postulavam, né, dentro das suas explicações, oposições binárias exclusivas, né? Aquilo que é natural versus o que é convencional, aquilo que é icônico versus aquilo que é arbitrário, figurativo versus abstrato, significante e significado. E trabalham sempre com essas oposições binárias. Isso apresenta uma série de limitações, não é? Principalmente no campo da análise, no campo da aplicação da semiótica a sistemas não verbais. E o fundamental, né, a principal limitação desse modelo, segundo os autores aqui do texto que eu estou comentando, é que imagens não figurativas, elas não possuem um estatuto semiótico, né? Elas não seriam signos. Afinal, né, imagens que nada denotam podem ser consideradas signos. Como ficaria, portanto, nessa perspectiva, a pintura não figurativa, a pintura abstrata, diversas experiências artísticas bem interessantes que começaram a ser desenvolvidas, principalmente a partir do século XX. Depois de apontar as limitações da semiótica logocêntrica, da semiótica europeia, desenvolvida na linha do Peirce, no que diz respeito à análise das imagens, sobretudo das imagens não figurativas e abstratas, os autores passam a destacar como a semiótica norte-americana desenvolvida por Peirce se revela muito mais frutífera, se revela muito mais útil nesse sentido, principalmente com base em alguns de seus pressupostos que eles mencionam. Em primeiro lugar, na classificação dos signos de Peirce, há um espaço para signos autológicos, signos autorreferentes, ou seja, signos que se referem a si mesmo, sendo signos estéticos. Além disso, esse tipo de signo possui a sua significação a partir dos seus elementos, né, a partir dos seus constituintes plásticos internos, né? E esses constituintes internos, né, esses aspectos do próprio veículo do signo, possuem um valor semântico próprio, na sua estrutura composicional, nas suas cores, nas suas formas, nos seus padrões. Então, com base nisso, a semiótica do Peirce se revela muito mais útil para examinar uma série de fenômenos artísticos típicos do século XX, né, para cá, diversas experiências, sobretudo no campo da pintura. E o ponto principal é que esse modelo norte-americano do Peirce é muito mais útil na medida em que as suas categorias descritivas não são consideradas em termos de opostos, né, termos binários que se excluem mutuamente, né. As suas tricotomias, as combinações dos signos com base em suas tricotomias, constituem antes aspectos dos fenômenos, aspectos esses que podem estar presentes em graus diferentes em cada signo, em cada objeto, em cada fenômeno. Aspectos, portanto, que não se excluem mutuamente, mas se combinam em diferentes graus, dependendo do tipo de signo, dependendo do tipo de manifestação artística e assim por diante. Então, é por isso que ela se revela muito mais útil no que diz respeito, como eu já falei, à análise das imagens. Na segunda seção do texto, os autores apresentam um breve resumo da semiótica do Peirce, principalmente a partir dos seus aspectos fenomenológicos, né? Como vocês sabem, há diversos vídeos meus aqui sobre isso, vídeos de outros professores no YouTube, talvez bem mais interessantes. E como vocês sabem, o Peirce parte de uma classificação da realidade a partir do modo como os fenômenos se revelam à minha percepção, à minha consciência.
E, segundo ele, os fenômenos se revelam a partir de 3 graus, a partir de 3 estágios ou etapas, né? A primeira idade, a segunda idade e a terceira idade. A primeira idade diz respeito ao campo daquilo que é primeiro sem relação ao segundo, ao campo, portanto, da espontaneidade, é o campo da qualidade pura, né? É o campo da qualidade ainda não associada a um segundo objeto, é o campo daquilo que é espontâneo, daquilo que é por si mesmo. E, em linhas gerais, são as características primárias, as qualidades. A secundidade diz respeito ao campo daquilo que apresenta uma reação, que apresenta uma resistência, de algo fisicamente colocado no tempo e no espaço, né? Aquilo que tem um caráter de existência, portanto, é o campo da secundidade. E a terceira idade é o campo da convenção, é o campo daquilo que é determinado socialmente, é o campo do hábito, é o campo, portanto, da lei, o campo da representação. Então, com base nessas 3 gradações, com base nessas 3 categorias fundamentais de toda a realidade, estabelecidas, repito, por meio de uma análise fenomenológica, por meio de uma análise de como os fenômenos se revelam à minha consciência, com base, portanto, nessas 3 categorias fundamentais, ele elabora a sua famosa classificação dos signos, né? A sua famosa tricotomia. Então, o slide aqui, esse gráfico, procura destacar isso, né? As categorias aí de primeira idade, segunda idade, terceira idade. E isso diz respeito à consideração, é como se pudéssemos considerar os signos a partir dessas 3 perspectivas combinadas ou separadas, né? Quando a gente considera o signo em sua primeira idade, quando consideramos o signo em si mesmo, em relação a si mesmo, a gente tem signos de 3 tipos, né? O qualisigno, o sinsigno e o legisigno. O qualisigno é basicamente a qualidade. Sinsigno é uma coisa inserida no tempo e no espaço, uma coisa existente. E o legisigno é aquilo que constitui-se como uma lei, como um hábito socialmente determinado. Na secundidade, né, quando a gente considera o signo em relação ao objeto, aí sim nós temos as 3 mais famosas classificações, né, os 3 conceitos mais utilizados do curso e que vai fundamentar os exemplos que vão ser oferecidos pelos autores nas sessões seguintes, né. Quando a gente, portanto, considera o signo em sua secundidade, quando consideramos o signo em relação, portanto, a um segundo, ao objeto ao qual ele pretende se referir, a gente tem um ícone, a gente tem um índice e a gente tem um símbolo, né? O ícone quando a relação se dá por uma semelhança, o índice quando se dá por uma relação causal, uma relação existencial, e o símbolo quando a relação se dá mediada por uma convenção social, por uma lei, né? E, por fim, quando a gente considera o signo em sua terceira idade, o signo em relação ao seu interpretante, ao efeito que esse signo causa na mente de um intérprete, a gente vai ter um rema, um disse-signo e um argumento, né? O rema é o campo de uma palavra individual, para facilitar aqui nosso entendimento, o campo de uma palavra, de uma expressão. O disse-signo é o campo de uma asserção, de uma afirmação que afirma ou nega um conceito de outro, que pode ser, portanto, verdadeira ou falsa. E, por fim, a gente tem o campo do argumento, que é nada mais, nada menos do que a combinação de 2 ou mais sentenças de modo a produzir uma conclusão. Bem, e aí, com base nessas 3 tricotomias fundamentais, elas podem ser combinadas, como nós já vimos em outros vídeos, não vou voltar a isso, de maneiras diferentes, né? Isso daria conta de boa parte dos signos que nós utilizamos nas nossas interações sociais, né? Daria conta, né, teoricamente, da maior parte dos signos utilizados, enfim, pelas culturas em geral, né? Então a gente observa aqui, eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, é um vídeo que eu comento com mais detalhes esse assunto, vou colocar inclusive um card aqui. Então a gente vê aqui a combinação dos tipos de signo, por exemplo, o qualisigno icônico remático, o sinsigno icônico remático e alguns outros que nós vamos comentar a partir dos exemplos que os autores oferecem, a partir principalmente do campo das imagens não figurativas e abstratas, tá bom? Então, com base nessas combinações, nós vamos ter aquela listinha das 10 classes fundamentais de signo concebidas inicialmente pelo autor. Bem, essa tabela aqui com as 10 classes contém os exemplos clássicos, os exemplos oferecidos pelo autor lá no momento de elaboração da sua obra. A questão é que esses exemplos hoje em dia já foram bem mais atualizados, né? E a explosão da mídia, a explosão dos recursos audiovisuais, computacionais,
foi tão grande, né, a partir das últimas décadas, que provavelmente o Peirce não tinha condições de prever que essas classes de signo poderiam dar conta de fenômenos que ele não imaginou, de fenômenos que são, portanto, contemporâneos, né? Então a gente vê aqui na primeira coluna os tipos de signo e aqui na segunda coluna os exemplos, né? Qualisigno, por exemplo, uma sensação de vermelho, o sem signo icônico, um diagrama particular, sem signo indicial remático, um grito de dor, um grito de alegria e assim por diante. Eu não vou comentar tudo isso, como eu falei, porque o que nos interessa aqui não é o aspecto teórico, mas é justamente a possibilidade de aplicação desse modelo ao campo da produção cultural, ao campo das artes, de maneira geral. Então, depois de apresentar esse resumo geral da semiótica do Peirce, a classificação dos signos, eles procuram mostrar como isso pode ser aplicado, né, no campo da análise das imagens, sobretudo imagens artísticas. E o fundamental aqui vai ser justamente a segunda tricotomia, né, o que diz respeito à relação do signo com o objeto do qual ele é signo. E essa segunda tricotomia que vai ser a mais utilizada, mais útil para os nossos propósitos. E dentro dela a gente vai ter três tipos de imagem, né? Uma imagem icônica, a imagem indexical e a imagem simbólica. Não é? Bem, antes de eu citar alguns exemplos, eu quero lembrar a vocês que esses aspectos, na verdade, não são excludentes. Talvez essa seja uma das coisas mais interessantes em relação à semiótica do Peirce, né? Diversas imagens podem conter esses tipos, né, essas características icônicas, indecical ou simbólicas, dependendo do caso, dependendo do fotógrafo, dependendo do pintor. Cada caso é um caso, né? E justamente cabe ao teórico, no momento da análise, saber identificar o que está predominando ali. Bem, dito isso, né, há basicamente três tipos básicos, né, de imagens, no que diz respeito à segunda tricotomia. A gente tem a imagem icônica e, curiosamente, a gente vai ver isso na sequência, né, o protótipo, o modelo, por assim dizer, da imagem icônica é a pintura abstrata não figurativa. Não a pintura realista, né, mas a pintura abstrata, a pintura não figurativa. No que diz respeito às imagens indexicais, não é, os seus modelos, os seus protótipos, protótipo aqui é a palavra utilizada pelos autores, né, os seus modelos, portanto, são basicamente a fotografia e a pintura realista. A gente vai comentar sobre isso. E por fim, no que diz respeito à imagem simbólica, né, os autores entendem as imagens carregadas, né, de código, imagens que só podem ser compreendidas em sua plenitude a partir da mediação de um código socialmente estabelecido, né? Então, são essas imagens, as imagens codificadas culturalmente, iconologicamente ou iconograficamente, que constituem os modelos por excelência, os protótipos, portanto, da imagem simbólica. Então, os próximos passos dessa exposição, desse vídeo, consistirão basicamente em seguir os exemplos apontados pelos autores no que diz respeito a esses três tipos de imagem, ao predomínio desses três tipos de signos em cada imagem. Na sequência, então, os autores passam a se deter, passam a examinar os signos icônicos, né? E para eles, a pintura não figurativa é o signo icônico por excelência, né? O signo icônico, como a gente sabe, é um signo da primeira idade, é um signo que significa algo, tem o poder de se remeter a uma outra coisa a partir de suas qualidades puras, né, sem ser definido por um outro objeto. E ele comenta, né, eles mencionam aqui uma passagem do Peirce, na qual ele destaca que um ícone, em sua plenitude, um ícone puro, ele é capaz, em muitos casos, de anular a separação entre o signo e o objeto, né? Isso ocorre principalmente na contemplação de pinturas figurativas. E cito, inclusive, uma passagem aqui, não é? Que eu poderia ler, eu não coloquei nos slides aqui, na qual o próprio Peirce comenta que os signos icônicos, né, os ícones ou signos icônicos, substituem tão completamente seus objetos a ponto de se distinguirem deles com dificuldade. Ele vai comentando aqui um monte de coisas, o próprio Peirce, e continua. Quando contemplamos uma pintura, há um momento em que perdemos a consciência de que ela não é a coisa. A distinção entre o real e a cópia desaparece, e ela é para nós, por um momento, um puro sonho, não uma existência particular nem geral.
Nesse momento, nós estamos contemplando um ícone. Então, o ícone não é um signo de primeira-idade, ele significa a partir de suas características primárias e ele tem a capacidade de anular a distinção entre o veículo do signo, entre o representamen e o objeto. E essa anulação, a argumentação no caso aqui dos autores, né, essa anulação, essa quebra da barreira, não é, que o ícone gera entre o signo e o objeto, se dá de maneira muito mais intensa no campo da arte abstrata, no campo da arte não figurativa, e no campo no qual essas imagens parecem não se remeter a nada, parecem não ter um objeto. Isso é a proposta talvez mais interessante do capítulo, né, porque mostra como essa perspectiva norte-americana é capaz de dar conta de fenômenos artísticos do século XX, pintura abstrata, pintura não figurativa e assim por diante. Então, além disso, né, nós podemos contar com o fato de que na classificação dos signos de Peirce, podemos falar em signos autorrepresentativos, signos que se referem a si mesmos. Então, eles podem funcionar, portanto, como signos, eles são signos e vão ser basicamente de 3 tipos, né? Os qualisignos icônicos, os sinsignos icônicos e os legissignos icônicos. Os autores vão oferecer alguns exemplos que eu procurei amplificar um pouquinho, procurei trazer aqui para ilustrar um pouco melhor a aula, né? Então, o protótipo mesmo, né, de qualisigno icônico é a pintura, por exemplo, a pintura monocromática não figurativa, né? Os seus caracteres signos, né, sua característica de significação se dá a partir de suas qualidades puras, né, qualidades que são próprias, que estão presentes no próprio signo em sua primeira-idade. E trago, inclusive, aqui uma citação, um comentário dos autores em relação a isso, né? Quando eles dizem que uma imagem monocromática, que consiste só em uma cor, a cor azul, não é? Conforme o ponto de vista, ou não significa nada, ou se refere a infinitas coisas, a saber, a todas as coisas azuis que existem no mundo, né? E a referência dela, portanto, é vazia, ela é aberta, já que o observador precisa, no ato de contemplação dessa obra, ele precisa abrir mão da ilusão de referência, né? Precisa abrir mão da relação que esse quadro, que essa pintura tem com um possível objeto. E ele é obrigado a se concentrar na materialidade mesma da imagem, portanto, no aspecto da primeira-idade, né? E a teoria, enfim, da pintura monocromática leva isso em conta. E o que resta ao observador, o que esse tipo de manifestação artística propõe ao observador, é que ele se aprofunde na materialidade da cor, né, que aqui se apresenta de uma maneira bem complexa, de uma maneira bem intensa, né, e ele vai se deter na obra mesmo, em sua primeira-idade. Então está aí a pintura monocromática não figurativa como exemplo prototípico do qualisigno icônico, de um signo icônico, mas não apenas a pintura monocromática não figurativa. Por exemplo, a arte em padrões aleatórios, né? E aí eu trago aqui uma passagem dos autores, né? As imagens não figurativas que correspondem ao princípio oposto da regularidade da pintura monocromática, correspondem, portanto, ao caos estrutural total, também pertence à classe dos qualisignos icônicos, né? Essas imagens produzidas aleatoriamente são exemplos desse outro extremo, né? Então aqui o receptor, aqui a pessoa que se confronta, que contempla essa obra de arte, é confrontado com formas e constelações cromáticas totalmente imprevisíveis, né, sem um padrão facilmente reconhecido, padrões aí, combinações cromáticas nunca antes vistas e livre de qualquer esquema composicional, sem uma tradição de um gênero, né, de um código, de uma escola de pintura específica. E, portanto, essa obra, essa pintura só vai ter efeito pela sua própria qualidade. Não tem nada comparado a elas e exatamente por isso tudo pode ser semelhante a elas, né? Então a relação aqui é completamente aberta. Fica esses dois exemplos aí. Segundo exemplo, a arte em padrões aleatórios. O próximo exemplo de signos icônicos, de imagem, portanto, icônicas, é o sinsigno icônico. Ele menciona especialmente como protótipo, como modelo desse tipo de arte, a action painting, em especial, né,
mencionado aqui com grande felicitação pelos autores, a obra do Jackson Pollock, aí em destaque nesse slide. E aí a gente tem uma citação aqui dos autores, né? A Action Painting é o protótipo dessas imagens. Funcionam como signos, nas quais o vestígio da energia dos gestos pitorescos se mostram da maneira mais clara possível. As expressivas estruturas imagéticas das pinturas de Jackson Pollock não se referem a nada em nosso mundo, a não ser aos gestos do pintor no momento da produção do quadro. As qualidades imagéticas deixam a perceber o vestígio dos meios, dos instrumentos e da mão que levaram à produção desse signo. E tem um exemplo aí do artista em sua maneira típica de produzir, né? Ele gostava de produzir no chão, próximo à sua arte. E quando a gente observa com mais detalhes os seus quadros, né? A gente pega, deixa eu sair da frente aqui, sai da frente, professor. Quando a gente pega o seu quadro mais famoso, né? O número 4 de 1948, a gente percebe a presença do autor, de certa maneira, a presença do pintor aqui nesses traços, né? A energia, o gesto fugidio, o gesto rápido, intenso e radical do autor está presente aqui na própria primeira-idade, né? Por isso que é um signo icônico, não figurativo, obviamente. E fica aí um exemplo, né? Convido vocês a observarem um pouco mais as pinturas desse grande autor, né? Desse grande pintor, artista plástico. E aí ele continua, né? Mencionando que um outro exemplo, signo icônico. Não precisa o gesto do autor, nesse caso, para essa classe de signo, né? Estar presente necessariamente na obra, né? Na forma de gestos expressivos. Ela pode estar presente num gesto único e primordial, radicalmente invisível, como no caso desse exemplo aqui famoso, né? Fontaine, também conhecido como urinol do Duchamp. E quando se desloca do contexto essa obra, essa intervenção, ela perde o sentido, não é? Referencial, não se refere a nada além de si mesmo e torna-se assim, portanto, um ícone puro. Ao mesmo tempo, ele também é um signo devido ao gesto da escolha do artista. Ele escolheu deliberadamente fazer uso, né, de um produto de massa como uma obra de arte singular, que só se refere, além de si mesma, ao próprio artista que fez desse objeto uma obra de arte através do seu ato de seleção e exposição. Então está aí esse outro exemplo, o exemplo do signo icônico, o famoso urinol, né? Fontaine lá, do Duchamp. É muito polêmico, há uma discussão sobre a autoria, sobre as intenções do autor, né, do pintor, do artista, mas isso fica para as aulas de arte. Nosso foco aqui é puramente semiótico. E o último caso aqui, o último exemplo de um tipo de pintura não figurativa icônica, né, como protótipo, aliás, o outro exemplo prototípico das imagens icônicas é o legissigno icônico, em especial aí mencionado pelos autores a obra do Mondrian. Nessa terceira classe de signo, ela é um legissigno, né, em sua primeiridade é um legissigno, porque o que está presente aqui são os padrões geométricos, os padrões matemáticos, altamente proporcionais uns em relação aos outros, né? Então essa é a terceira classe de imagens icônicas. Citando aqui as palavras dos autores, né? São os legissignos icônicos, nos quais nós encontramos, em vez da singularidade da imagem material, uma qualidade que é a própria regularidade, né? Em sua primeiridade, como eu falei, a obra se manifesta enquanto um conjunto de leis ou de regras. Os elementos dessa imagem se combinam um todo através de regularidades. Simetria, harmonia, tensão, contraste, oposição, forma geométrica, complementariedade cromática. E a escolha das cores, né, dos tons, enfim, não é aleatória, não segue uma inspiração espontânea do artista e segue as regularidades da doutrina das cores, né? E assim como as formas, está sujeito às leis da geometria, da proporção, né? E aí, nesse caso, ponto, linha, superfície, são selecionados na sua forma, né, de acordo com uma morfologia, uma sintaxe visual próprias. E os elementos da composição são coordenados uns em relação aos outros, né? Por isso que em sua primeiridade, em si mesmo,
esse tipo de imagem icônica se revela como um legissigno, né? E é icônico porque, como nós já discutimos, não se refere a nada além de si mesmo, é um signo de si mesmo. E tem esse outro exemplo aí bem interessante, recomendo que, provavelmente vocês já conhecem, né? Vocês, como alunos aí de produção cultural, trazem uma bagagem incrível do ponto de vista artístico. E aí ele continua, né, passando agora ao campo das imagens indexicais, né? Como nós já vimos lá atrás, essas imagens indexicais se caracterizam por estarem ligadas existencialmente aos seus objetos, por uma relação temporal, causal ou espacial. Um índice mostra um objeto singular e existente no tempo, no espaço, e dirige a atenção do observador para esse objeto. E menciona, né, que o exemplo prototípico é fundamental, né, o modelo, por assim dizer, por excelência da imagem indexical é a fotografia, né? Que a fotografia, na fotografia, aliás, a relação entre o signo e o objeto é causal, isso se dá pelas leis da física, né? Em especial pela óptica. A imagem reflete luzes de alguma fonte e é captada pela lente, pelo diafragma. Então, o exemplo fundamental aqui, prototípico, é a fotografia. Em segundo lugar, a pintura realista. A pintura realista também seria indexical, embora a sua relação com o objeto seja referencial, pois se refere a objetos existentes em algum momento, em alguma medida, no tempo e no espaço, e foram captados pelo artista especificamente. Então são esses dois exemplos prototípicos, a fotografia e a pintura como modelos da imagem indexical. E o primeiro ponto aí são imagens do cotidiano, né? Como principal modelo, como principal exemplo, como protótipo, a palavra dos autores ali, não gostei muito dessa palavra, né? Mas são utilizadas pelos autores aí. Fotografias, por exemplo, do cotidiano, né? Fotografias que apresentam o signo em si, apresenta uma relação física, causal, em relação ao objeto do qual ele é signo. E muitos dos meus alunos devem conhecer essa fotografia que está aí. A maioria dos que estão assistindo pelo YouTube provavelmente não conhece. Se você conhece, se você estiver vendo o vídeo até aqui, dá um comentário em relação a onde foi tirado essa foto. A foto, obviamente, não é minha, né? Então está aí como exemplo, prototipo, como exemplo por excelência de uma imagem indexical, fotografias não muito trabalhadas, né? Fotografias aí do cotidiano. O fotojornalismo também, não é? Um signo, no caso indexical. As imagens de fotografia são exemplos do mesmo tipo, né? Elas correspondem a um aqui e agora específico que foi fotografado pelo artista num dado momento. No caso aí, retrata a destruição da Amazônia, uma foto premiada aí do Lauro de Almeida, se não me engano, publicado na Folha de São Paulo, e ganhou o prêmio aí mundial, né, de fotojornalismo, retratando a destruição da Amazônia, infelizmente, né? Dá dó de ver essas imagens, né? Então está aí um outro exemplo, né? Fotografias de imprensa, o fotojornalismo de maneira geral. Um exemplo aí de imagem icônica, um exemplo prototípico de imagem, de imagem indexical, e fica esse exemplo. Outro exemplo também de sem signo indexical, de imagens indexical, portanto, são aqueles mugshots, aquelas fotografias que a polícia norte-americana faz sempre que alguém é fichado, sempre que alguém é preso, né? E coloquei aí algumas personalidades interessantes do campo da música. Vocês devem conhecer vários deles aí, né? O Frank Sinatra, o Elvis Presley. Então, a questão aqui é indexical porque as fotos, deveríamos pensar que essas letras aqui embaixo, né, vamos imaginar que essas letras aqui embaixo, esses números de identificação não estão presentes de alguma maneira. Isso poderia complicar um pouquinho a nossa análise. Precisa, inclusive, pensar sobre isso. Só me ocorreu agora, durante a gravação desse vídeo. Mas a questão é que há uma relação aqui física entre as pessoas retratadas aqui no signo, nas fotos, com as pessoas reais, naquele momento, naquele dia, hora, naquela data, estavam sendo fotografados lá, né? Então, é como se a imagem aqui oferecesse instruções para a identificação dessas pessoas, né? E elas são, portanto, indexicais. O outro exemplo são as imagens as fotografias que nós fazemos para passaporte, por exemplo, né? Que são fotografias do mesmo tipo, né? Elas precisam identificar
os objetos dos quais elas são signos. Então fica esse outro exemplo aí do sim signo indexical. Tá bom? E dando sequência, pegando agora o último exemplo, né, a última classe de imagens mencionadas pelos autores, são as imagens, as pinturas, aliás, codificadas culturalmente, né? E uma pintura, ela é eminentemente simbólica na medida em que a compreensão total, a interpretação total do seu significado só pode ser completamente compreendida mediante o auxílio de um terceiro, mediante um código, uma convenção social que prescreve, de certa maneira, regras, implícitas ou não, para a interpretação total desses signos. Então, como eu já falei, o representame, um veículo do signo, nesse exemplo, nessa classe de imagens indexicais, se associam ao objeto por uma regra social, por uma convenção. No caso aqui, as regras que permitem identificar o código, né, que nos permitem identificar como elas devem ser interpretadas. Então, o exemplo prototípico são as imagens codificadas culturalmente, né, do ponto de vista iconológico ou do ponto de vista iconográfico. Essas são as imagens simbólicas por excelência. Um outro exemplo que ele fornece, um exemplo bem interessante, é a famosa paleta de Narmer, aí de 3000 a.C., e um exemplo de pintura codificada culturalmente, um exemplo, portanto, de imagem simbólica. E aí a compreensão total do que está sendo representado por essa imagem não pode ser feita sem a intermediação de um terceiro, de uma convenção social. A gente vê vários detalhes aí, né? No primeiro plano, no registro central, o rei está seguindo por um homem calçado com sandálias. Você vê que ele está aqui, a figura central, está golpeando um inimigo, provavelmente um inimigo que foi vencido, subjugado, né? E a gente vê aqui no cantinho praticamente a mesma imagem repetida, né? Uma imagem semelhante, só que aqui a gente tem um falcão sobre papiros, né? E papiros aqui com uma cabeça. E embaixo do registro central, a gente vê dois semblantes aqui, dois inimigos provavelmente mortos, né? Na medida em que eles estão aqui numa posição flutuante, que é a posição aí de diversas culturas diferentes, a posição segundo a qual os mortos, né, os que foram mortos, são retratados, né? Então a gente vê aí a representação, um monte de detalhes só pode ser decifrado culturalmente, né? Então há algumas correspondências, né? Por exemplo, a figura central e o rei, o falcão aqui, o rei logo do lado, né, aparecer representado por um falcão, e isso é o rei, não é? E esse papiro sobre o qual ele está em cima, esse papiro com cabeças, né, representa talvez o Baixo Egito, representa talvez uma outra região que ele conquistou, né? Então a gente vê aqui embaixo, como eu comentei, as figuras flutuantes representam inimigos mortos, e talvez há outros objetos aqui, há outras coisas aqui bem relevantes que só podem ser totalmente compreendidos na medida em que a gente conhece, a gente tem alguma informação em relação àquela cultura específica, né, bem antiga. E a gente não precisa se deter e ir tão longe, né? A gente pode ir avançando um pouco no tempo, já no período aqui bem mais recente, por volta de 1434, outro exemplo de uma pintura codificada culturalmente, de uma pintura simbólica, é o casamento de Giovanni Arnolfini e Giovanna Senami. E a gente vê uma imagem, né? Cada elemento que está presente aqui tem um significado. Por exemplo, um monte de detalhes aqui. A gente vê que está claro, entra uma luz aqui pela janela, mas mesmo assim tem uma vela acesa. O que essa vela significa, né? A vela significa talvez a presença de Jesus Cristo aqui, né? A gente percebe aqui a figura do cachorro. O cachorro não está aqui à toa. O cachorro, nessa cena, simboliza a fidelidade, simboliza a união, né? Outro detalhe, né? Você repara que eles estão descalços, né? Estão sem sandálias. Tem uma sandália aqui mais na frente, outra lá atrás. Isso significa que eles estão pisando talvez em solo sagrado. Por isso que eles não estão calçados. Eles tiveram que retirar as sandálias aí para se movimentar melhor nesse ambiente sagrado. E há várias outras coisas ali, não é, que indicam que se trata de a retratação de um casamento, que provavelmente eles estão em alguma igreja, em algum templo,
e assim por diante. Várias outras coisas aqui poderiam ser decifradas e não é nosso objetivo aqui tão fundo, mas apenas exemplificar por meio dessa imagem o tipo fundamental, né, os protótipos, por assim dizer, de imagens simbólicas, que são as imagens codificadas culturalmente. Bem, eu acho que não tem mais nenhum exemplo aqui, eu acho que acabou, e fico feliz se você estiver assistindo até aqui. Recomendo novamente que esse vídeo, faço a advertência de que esse vídeo só faz sentido, esse vídeo só pode ser compreendido totalmente na medida em que você lê o texto antes de ver o vídeo, né? Então, se você chegou até aqui e leu o texto, você está numa posição privilegiada para compreender melhor esse tema, para poder pensar na medida em que você lê o texto, você viu a minha interpretação aqui do texto, você agora olhou os slides e você está apto a tentar fazer uma expansão, né, desse modelo, recorrendo a outros exemplos do seu campo de atuação dentro da produção cultural. Dentro de qualquer área, aliás, né? Então, encerro o vídeo por aqui, fica aquele meu abraço, muito obrigado pela atenção e até a próxima.